Já que brasileiro ama carne, eu vou pedir lá no Barbacoa uma fraldinha. Dizem que as carnes de lá são as melhores e eu, particularmente, nunca provei e isso não é uma publi. Eu vou comprar, vou pagar e vou fazer aqui um unboxing de comida e depois eu vou ensinar a preparar essa carne como é feita lá no restaurante. Ó, vou pedir aqui Barbacoa. Tá aqui, pronto. Barbacoa Park Shopping. Fraldinha. Eu vou pedir aqui ao ponto, que afinal a esposa prefere, e eu vou pedir uma farofa à parte aqui, pronto. Prontinho, agora eu vou fazer o pagamento e é só esperar a carne chegar. Chegou o pedido, vamos ver como é que tá? Vamos abrir. Aqui. Aqui. E aqui. Ó, farofa, a própria fraldinha e o arroz birubiru. Vamos abrir? Ó a farofa barbacoa. Essa farofa que me chamou a atenção, que vem com a linguiça. Vamos ver como é que ela tá. E o arroz birubiru. Então bora ver aqui, ó. O birubiru. Servir aqui um pouquinho. Aqui em cima. Farofinha barbacoa. Chamou muita atenção. Bom, pode falar alguma coisa aí, me ajuda aí. Daí depois eu corto, edito, a gente vai editar, você confere junto. Aí, ó, vamos ver como é que tá. Ó a fraldinha. Fraldinha eu vou colocar aqui para partir em duas. Bem macia, viu? Ó. Vou botar o ponto aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Do jeito que eu pedi, ó, ponto menos, ó. Vamos provar. E agora, logo na sequência, eu vou te ensinar a fazer esse mesmo prato por completo. Tô com a Rita, minha esposa, e a gente vai aproveitar esse prato agora. Uma boa mesmo. Aprovado. Tá aprovado, viu? Vamos ver o farofinha? Dá a volta, vem com ela aqui agora um pouquinho. E todo mundo tá provando a carne, realmente ela foi aprovada, tá bastante macia, farofinha bem temperada, acertada no sal, o arroz bem temperado, acertado no sal, tudo de primeira, viu? Valeu a pena. Mas agora chegou a hora de preparar. Quando eu pensei nesse quadro, a minha ideia não é fazer nenhum tipo de crítica a nenhum tipo de restaurante, muito pelo contrário, é mais uma homenagem, porque a gente sabe que assar uma fraldinha, mas ao mesmo tempo tem alguns segredos ali que são bem legais. Um arroz birubiru também e uma farofa de ovos. Só que a diferença é quando você faz isso numa escala por um longo período, como o Barbacoa faz. E isso é de tirar o chapéu, que consistência na gastronomia hoje em dia no Brasil, também no mundo, tá bastante complicado. Mas aí eu vou repetir esse prato para você, te ensinando alguns detalhes, alguns truques para que você faça. Esse quadro e muitos outros estarão aqui no meu YouTube, toda semana com um vídeo novo. Já começa a seguir, curte aqui e agora vamos assar essa fraldinha. Assim como tá na descrição do cardápio, a farofa barbacoa leva linguiça. Então eu peguei uma calabresa, trouxe para a brasa até ficar crocante por fora. E a gente corta em rodelinho. Enquanto isso, uma frigideira e leva manteiga. Quantidade generosa para poder umidificar a nossa farofa. Ela não pode dourar muito. E aí eu já entro com os ovos, tô aquela pitadinha de sal, pimenta do reino, diminuo a temperatura da chama ou do fogão de indução. Quando ele começa a cozinhar, que vai começar a coagular, você vai separando ela aqui, ó, mas para manter os pedaços legais e não ficar aquela farinha com ovos ralados, parecendo um ovo que foi ralado, não. Tem os pedaços. Volto com a linguiça, misturo bem, ó lá. E é bem legal que você use uma linguiça de qualidade, prove bastante o sal, veja como é que ela tá. Aí eu entro com a farinha de mandioca branca e vou mexendo com bastante cuidado para sempre manter aqueles pedaços maiores de ovo, para que a gente tenha uma farinha ali suculenta, misturada com todos os pertences da farofa. Aí, ó. E aí a gente pode entrar com algum tipo de erva que seja favorita. No do barbacoa não tinha. Eu tô entrando aqui com um pouquinho de salsinha e ela já tá prontinha a farofa, ó. Extremamente suculenta. Todo esse segredo aqui é igual eu falei, carrega muito tempo da história do barbacoa, que faz com que a farofa tenha aí uma tradição muito grande. Olha só a cor dela. Ao mesmo tempo que carrega um pouquinho de crocância, ela mantém todo o sabor. Vamos pro arroz? O arroz já está pré-cozido, está pronto o grão. Pego a manteiga, levo para o fogo e ele também leva ovos. Então é um arroz birubiru. Coloco aqui a manteiga para começar a derreter. Olha lá, já entro com ovos. Está vendo que a quantidade é menor do que o da farofa. E aí é o mesmo processo. Sal e pimenta do reino. Vou manter ali. Quando ele vai começar a coagular, a gente começa a separar em triângulo, como você preferir. Tá vendo? Ó? Começou a coagular, foi ficando branco, olha lá. Só ir separando. E aí eu entro com o bacon já crisp, tá? Você não vai entrar com o bacon cru, porque ele vai
o ponto é totalmente diferente. Se você quiser usar a mesma frigideira para fazer a farofa, fazer o arroz, secar o bacon, pode, mas tem que controlar para que não fique muito excesso de gordura, tá? Mesma coisa, vai separando o arroz, vai vendo a quantidade que vai precisar. Só o ponto de aquecer caso o seu arroz esteja frio, mas nada de cozinhar demais. Então aqui você só vai aquecer para que ele mantenha ali um pouco da crocância, mas ao mesmo tempo a untuosidade que esse arroz birubiru precisa. Aqui eu entro mais um pouquinho de salsinha e eu vou trazer também um tomilho fresquinho para a gente misturar. Por último, já com o fogo desligado, eu vou entrar com a batata palha. Assim como a do barbacoa, eu estou usando uma extra fina, que vai trazer uma diferença no arroz, agregar uma textura diferente no prato, olha só. E agora, o grande ponto, fraldinha. Colocou o fogo, você vai com a mão, assim, na altura da brasa, onde vai ficar a carne, é aquela regra de que você não vai aguentar ficar mais do que 5 segundos com a mão. Esse é o ponto. Botou a fraldinha de um lado, faz toda a marcação dela para que ela fique marcada bem legal. Se quiser até trançar e fazer dos dois lados, assim, que eles chamam de diamante. O sal, eu particularmente gosto de colocar depois. Olha lá, virei, coloquei o sal. Aí agora eu vou tirar ela daqui, vou levar para a tábua, coloco o sal do outro lado e vamos ver como é que ficou o ponto. Ó, corta daqui. Olha o ponto da carne, perfeito. Bem rosada, essa carne está extremamente suculenta. Fraldinha para mim é um dos cortes preferidos. E tem que ser feito na brasa. Senão não vai trazer toda a qualidade que essa carne precisa. Olha só, muito suculento. E tá prontinho o nosso prato. Ficou com alguma dúvida? Já comenta aqui. Ou se você quiser a receita completa, pode pedir aqui nos comentários que eu te mando o link, tá bem?